Olá, estamos aqui para mais um devocional, dia a dia com a palavra, dia 10 de agosto. Vamos meditar em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Este é um capítulo da carta de Paulo a Timóteo que pode até haver quem discorde de alguns versículos, porém, este verso 5 não há maneira alguma de discordar. Jesus Cristo, o único que abriu acesso ao Pai, nos levando de volta a Deus através de sua morte na cruz. O nascimento, a vida, morte e ressurreição de Jesus é indiscutivelmente a única forma de termos o lugar de filhos no coração de Deus. Desde Adão, o ser humano tem pecado e se rebelado contra Deus de diversas formas. Mas ainda bem que Jesus veio. Ainda bem que ele não desistiu do plano. Deus nos criou e quer que vivamos com ele. Jesus vem à humanidade como um projeto de salvação e veja que após um tempo de silêncio, onde ali tantas coisas tinham acontecido e o povo estava como? Longe, longe. Passou ali, passou geração, passou geração. E aí percebe-se que ainda existe alguns remanescentes, né, que ainda creem. O Messias virá. Sim, houve uma promessa, o profeta Isaías falou que viria, porque, pensa, é, antes as pessoas tinham que ficar ali, né, ofertando, né, animais e passando por aquele processo para o perdão de pecados. Tinha que depender do sacerdote para falar com Deus, falar com o povo, profeta, falar com Deus, falar com o povo. E só mesmo quem tinha mesmo ali, né, a, a certeza, a confiança em Deus, que vivia esse processo de uma forma mais regrata ali. Mas o povo foi se afastando, mas Deus já tinha o plano. E para aqueles que creram, ver que Jesus veio, mas nem todos creram, nem todos o receberam. Mas, o que a Bíblia fala? Aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ah, gente, essa palavra é linda. É linda. E eu fico sempre. Algumas pessoas que já me conhecem já devem ter ouvido eu falando sobre. Imagine se Jesus tivesse desistido do plano. Jesus veio na terra, veio de fato ali na pele, né? Como que era, o povo era terrível, né? O povo mandando ele ali para a cruz. Aí naquele interrogatório lá de Pilatos, lá Pilatos querendo salvar a pele dele, ele, tá bom, se rendesse. Eu acredito que ele morreria de morte natural, né? Com o tempo, enfim, né? Ia ficar falando de Deus, ia falar de Deus, do amor de Deus. Ele não seria glorificado como foi, né? Que ele recebeu o nome sobre todo nome, né? Por ter ido até o fim do plano, mas continuaria sendo Jesus, o Filho de Deus. Só que por mim, por você. Olha, ele pensou nos irmãos dele. Ele sabia o que Jesus, o Pai, queria. Trazer de volta, né? Levar de volta até ele os seus filhos. Que era o plano de sempre estar pertinho, lá no jardim. O plano sempre foi esse. Tanto que nós vemos que o plano era esse, que qual é a promessa futura? De estarmos com ele nos céus, eternamente. E o caminho, né? E esse meio de caminho? Pois é, esse meio de caminho
Esse meio de caminho tem sido uma oportunidade para a gente entender isto, entender, entender nossa vida fazendo sentido quando estamos em Cristo, sabe? Eu fico pensando, que Jesus foi, ainda bem que Jesus foi até o fim, porque que seria de nós? Que seria de nós, queridas, se não fosse Jesus, ter morrido, deixado o Espírito Santo, a graça veio, o véu do templo se rasgou. Hoje eu e você podemos ajoelhar nossos joelhos onde estivermos. Às vezes nem ajoelhar conseguimos, mas nós podemos falar com Deus e Ele vai nos ouvir. Eu hoje estava ouvindo áudio de uma pessoa que estivemos orando recentemente lá no grupo do WhatsApp e essa pessoa falando, testemunhando quão poderosa a mão do Senhor o livrou. E uma das coisas que ele ainda fala, sabe? Eu, mesmo estando desviado, mas eu conhecendo a palavra, eu clamei ao Senhor. Conhecendo quem Deus é, eu clamei ao Senhor. Queridas, e sabe o que Deus fez? Deus não colocou em você lá, mas tu está desviado. Mas você, até aqui você não olhou para mim. Mas até aqui. Não. Ele clamou ao Senhor. Ele clamou com o coração dele, porque ele sabia quem Deus é. E o que Deus fez? Deus ouviu o clamor dele. Deus o livrou da morte para que o nome de Jesus fosse glorificado na vida dele. Nós vimos um milagre acontecer, onde somente a mão de Deus poderia fazer, porque para os médicos, não tinha mais jeito. Noemi, mas outras pessoas morrem. Sim, sim, porque todos nós passaremos por isso, né? Todos nós, a não ser aqueles que forem arrebatados, mas todos passaremos. É o destino final desta terra, né? Desta terra. É a morte, Porém, a gente vê que tudo sinaliza para Deus neste mundo. E Deus usa vidas para que esse testemunho se torne vivo. E pessoas vejam que há um Deus soberano sobre todas as coisas. Um só Deus, um só Senhor. E que Ele tem poder sobre tudo. Ele tem poder sobre todas as coisas. Queridas, às vezes a gente fica escandalizado com o que o homem pode fazer, porque o homem pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí logo a gente vem e vê esses desastres, né, da natureza, essas coisas acontecendo, e a gente esquece que Deus é soberano sobre todas as coisas, que devemos falar com Ele, sobre tudo que nós vivemos, que nós precisamos e que nós ansiamos, o que é para nós difícil, é com Ele. É dele que virá a resposta certa. Já diz o provérbio ali com grande sabedoria que a resposta certa vem do Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, que possamos lembrar disto no nosso dia a dia. Lembre-se, querida, quando você acordar, sabe? Você não vai ajoelhar porque simplesmente você tem que ajoelhar. Não. Você vai ajoelhar porque você vai se lembrar que Deus é soberano e Ele quer passar o dia com você. E como é bom entregar o seu dia nas mãos do Senhor logo cedo e ver Ele agindo, tomando conta, usando a tua vida para que outras vidas sejam abençoadas, alcançadas pela graça do Senhor, através daquilo que você falar, através daquilo que você fizer. Então, que nossa vida faça este sentido com Cristo. Vamos orar, queridos? Senhor, não há Deus além de ti. Não há Salvador senão Jesus. Agradecemos pelo plano perfeito de nos levar a ter aliança contigo novamente e nos fazer filhos.
que tua presença seja sempre conosco e nossos corações estejam sempre rendidos a ti. Amém. Amém, querida. Nossos corações se rendam ao Senhor, né? Para conhecermos mais e mais e mais dele. Obrigada por estar aqui até agora. Que esta palavra te abençoe. Abençoe a todos que têm chegado aqui no canal. Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe este áudio, né? Para abençoar a vida de outras mulheres. Estamos aqui sempre com uma palavra para mulheres cristãs, né? Se conectarem ainda mais com Deus ou tomarem de volta a conexão. Não sei em que estado você está, mas estaremos sendo abençoadas aqui, recebendo a palavra de Deus, tá bom? Amanhã estamos de volta em mais um devocional dia a dia com a palavra. Te espero. Até lá.